Paz do Senhor. Vamos ler em Daniel, o livro que estamos a estudar, já há vários domingos. Daniel. E agora vamos ao capítulo número 7. E leremos os versículos 2 e 3. Depois vamos comentar mais adiante alguns versículos. Podemos ler também o 1. Daniel 7, 1. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Amém. Para já até aqui, os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós estamos a estudar este livro. Domingo de manhã é um dia de estudo da Bíblia e esta já é, salvo erro, a 10ª mensagem que nós estamos a apresentar sobre este tema. O livro de Daniel é um livro, de facto, excepcional e muito, muito importante para o cristão. Sobretudo porque nós estamos a viver dias em que muitas destas profecias se estão a cumprir e nós podemos até entender muitas das coisas a que Daniel se refere, que muitas já se cumpriram. Uma das coisas mais extraordinárias do livro de Daniel é que nos dá uma visão da história. Então, quando nós lemos Daniel, nós lemos a respeito da história, parte já cumprida e parte que ainda se vai cumprir. Isto dá-nos um sentido, irmãos, de um todo e de uma organização que Deus tem para o tempo. Às vezes nós pensamos que as coisas acontecem um pouco por acaso, mas ao ler o livro de Daniel, nós entendemos que não. Há um Deus soberano, um Deus que está acima de todas as coisas, que conhece todas as coisas. E há um texto no livro de Isaías que diz assim: Eu conheço o fim desde o princípio. Então é uma coisa extraordinária. O Senhor conhece o fim desde o princípio. Então as coisas que nós hoje estamos a viver, Deus já as conhece e Deus já sabe como é que elas se vão desenrolar. O livro divide-se em 2 partes, conforme temos falado aos irmãos, e nós estamos na primeira parte. A primeira parte é aquela que é chamada histórica e que tem um capítulo de introdução, e depois a parte que nós temos estudado com mais atenção são os capítulos 2 até 7. E isto tem muita riqueza histórica. Eu não sei se os irmãos gostam muito de história, mas conhecer um pouco de história ajuda-nos a entender o livro de Daniel. E, embora Daniel vivesse antes dos acontecimentos históricos terem ocorrido, mas de facto eles ocorreram com uma precisão extraordinária. Então nós temos estado nesta primeira parte, que tem profecias que são para os gentios. Ora, nós somos gentios, não é? Nós não somos judeus, somos gentios. Então há muitas coisas aqui que falam a respeito dos impérios que se iriam suceder na história dos povos gentios. A segunda parte é profética, embora a primeira parte também tenha profecias, mas a segunda parte é exclusivamente profética. E tem algumas visões, das quais talvez a mais importante é a que consta do capítulo 9, a chamada profecia das 70 semanas. Eu não vou estar a martirizar os irmãos, provavelmente nós vamos terminar no próximo domingo este capítulo 7 e deixaremos a segunda parte para uma outra ocasião. De facto, no domingo vamos completar 11 semanas que estamos a falar sobre esta primeira parte e já chega, não é? Então vamos fazer um intervalozinho e depois, mais adiante, nós poderemos voltar ao assunto. Então, meus irmãos, vamos entrar lembrando que o livro, a seguir, o livro de
de Daniel, esta parte do livro de Daniel, os capítulos 2 a 7, tem uma organização muito curiosa, porque seguem um artifício, uma construção literária que nós não conhecemos bem, mas que era muito natural no tempo dos escritores bíblicos. É uma organização simétrica, em espelho, chamada quiasmo. Então nós vemos uma coisa muito interessante. O capítulo 2 e o capítulo 7 têm a mesma temática. E já vamos ver porquê. O capítulo 3 também tem o mesmo tema do capítulo 6. E o capítulo 4 e o capítulo 5 fazem também uma unidade. Nós já falamos disso várias vezes. E hoje, portanto, nós ao entrarmos no capítulo 7, vamos ver como, de facto, ele tem muitas coisas que nós já estudamos no capítulo 2. E já iremos ver exatamente porquê. Então, meus irmãos, para entrarmos no capítulo 7, nós vamos só lembrar a data, e eu estou a referir a data pelo seguinte: se os irmãos estiverem atentos, o capítulo 7 e o 8 não seguem a mesma ordem cronológica. Nós esperaríamos que o capítulo 2, depois vem o capítulo 3, o 4, o 5, o 6, e até aqui tudo bem. Porque nós vemos que no capítulo número 5, por exemplo, fala do último rei da Babilónia, chamado Belsazar. Belsazar foi o último rei do Império Babilónico. E foi no seu tempo que foi conquistado pelos persas, foi conquistada a Babilónia. Então os irmãos fixem isto, que é muito simples. O Império Babilónico, que conquistou, invadiu Israel e destruiu Jerusalém, incluindo o templo, tá bom? Babilónia, foi a Babilónia que fez isto. É durante o tempo de Babilónia que muitos cativos são levados para Babilónia. Hoje é mais ou menos o Iraque. Os irmãos, Babilónia hoje é uma pequena cidade que está muito perto, está no centro de Babilónia, do Iraque, perdão. Então, nós vemos que foi no tempo de Babilónia que de repente surgiu este império e que teve um grande fulgor, uma rapidez de crescimento extraordinária. E ali, de facto, Daniel viveu até à queda de Belsazar, no capítulo número 5. E quando cai o Império Babilónico, aparece um outro, que é o Império Persa, com um outro rei chamado Dario. Então, no capítulo 6, nós começamos assim: pareceu bem a Dario constituir, porque nós estamos já num outro império que se segue ao Império Babilónico. E, de facto, Daniel viveu nestes dois impérios. Ele foi levado muito jovem, supõe-se que por volta dos 16, 17 anos, para a Babilónia. E quando cai o Império Babilónico e começa o Império Persa, ele teria à volta de 60 e poucos anos. Mas ele vai viver ainda muito tempo no Império Persa, porque nós encontramos-lo depois, já com 80 e tal anos, encontramos-lo no capítulo 6. Capítulo 6, que é um episódio muito conhecido, que é Daniel na cova dos leões. Então, este Daniel, do capítulo 6, não é o jovenzinho que nós encontramos no capítulo 2. É já um ancião. E vemos que Dario, ele teve uma experiência com o Deus de Daniel. E isto é outra coisa muito importante, porque o testemunho de Daniel era tão poderoso, a vida dele, as experiências sobrenaturais que ele tinha eram de tal ordem, que os dois imperadores que nós lemos registados aqui em Daniel, Nabucodonosor e Dario, eles, podemos dizer assim, eles converteram-se ao Deus de Daniel, o que é uma coisa absolutamente espantosa. Porque eram reis pagãos, tinham os seus deuses, mas os dois foram conduzidos a reconhecer o Deus de Israel, o Deus de Daniel. E até criaram decretos a anunciar isso mesmo, que todos deveriam reconhecer que o Deus de Daniel era o Deus vivo e verdadeiro, que é uma coisa absolutamente espantosa. Então, isto fala-nos do seguinte: o nosso testemunho hoje pode chegar também muito longe.
se Deus usou um escravo chamado Daniel, um jovenzinho, ou um ancião, para chegar até ao próprio imperador que se converteu, Deus também pode usar as nossas vidas. Não é? Nós não temos que ter medo de falar do Senhor. Precisamos é de ter o Deus de Daniel nas nossas vidas. Um Deus que opera maravilhas e que opera de uma maneira sobrenatural. Então nós vimos no capítulo 6, esse episódio, quando Daniel já era idoso e foi lançado na cova dos leões e foi livrado de uma forma absolutamente miraculosa. Quando nós entramos no capítulo 7, nós vamos recuar no tempo. Por isso eu estava a dizer que não há uma ordem cronológica. O capítulo 7, no versículo 1, como é que começa? Se irmãos querem me acompanhar, diz assim: no primeiro ano de Belsazar. Ora, quem era Belsazar? Foi o último rei de Babilónia. Então nós estamos a voltar atrás. Por isso, a forma de organizar estes capítulos não é uma ordem cronológica, mas é temática. São os temas que são colocados em paralelo, conforme eu expliquei aos irmãos. Ora, então, nós voltamos atrás, quando Daniel deveria ter aproximadamente 65 anos, ou 60 e poucos anos, reinava Belsazar, e de que é que nos fala este capítulo 7? Ora, a seguir, fala-nos de uma visão que Daniel teve, mas que nós muito facilmente podemos colocar em paralelo com o capítulo 2. Não se esqueçam daquilo que eu expliquei. O capítulo 2 e o capítulo 7 têm o mesmo tema. Qual é o tema? São os grandes impérios gentios que se vão levantar e que são profetizados de uma maneira muito rigorosa, e nós veremos, não hoje, mas no próximo domingo, se Deus permitir, e que vai abarcar o nosso tempo. E até vou dizer o seguinte: o último império ainda não se viu na Terra, ainda vai surgir. E estou a criar apetite aos irmãos para virem no domingo, não é? Domingo eu vou explicar qual é o último império de que fala Daniel. E é de facto algo surpreendente e algo maravilhoso. Então, no capítulo 2, nós temos um sonho que Nabucodonosor teve, que é o sonho da estátua, que está aqui à esquerda. Não é? Então, Nabucodonosor sonhou com uma estátua, com uma cabeça de ouro, e depois segue o peito e os braços em prata, e depois em bronze, e depois por aí fora, não é? Até chegar aos pés. Ora, é precisamente os pés que nós iremos falar no próximo domingo. E então, Daniel, ele começa a explicar ao rei o significado. Ele diz, no capítulo 2, tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Então nós já sabemos que estas visões contam a partir de Nabucodonosor, contam a partir de Babilónia. Não é a partir da Síria ou ainda antes do Egito, não, é a partir de Babilónia. E depois segue-se a Pérsia, e de facto, quando Nabucodonosor teve este sonho, ainda faltava muito tempo, ou algum tempo, para que a Pérsia aparecesse. A Pérsia era uma província que não tinha grande poder, mas Daniel já profetizou que depois dele viria outro reino, que seria a Pérsia. Depois veio outro império, que é a Grécia, e depois Roma, que conquistou o Império Grego. E ficamos por aqui. Então agora, e no capítulo 7? No capítulo 7 vamos encontrar exatamente a mesma coisa, mas visto de uma maneira diferente. E então é isto que nos interessa de sublinhar aqui. É que nesta imagem, os irmãos estão a ver a estátua, que é uma estátua belíssima. Quando o Nabucodonosor teve o sonho, ele deve ter ficado impressionado com a grandeza daquela estátua. Mas, à direita, nós temos uma outra visão. Daniel teve uma visão destes 4 animais, e a palavra animal não reproduz muito bem a palavra original. Nós podemos, algumas Bíblias, aliás, traduzem por bestas, outros até colocam monstros, sobretudo para o 4º animal. Então, são de facto animais que são horripilantes, até a sua aparência, o que eles fazem, causa medo, não é? Causa um certo calafrio quando se olha para eles.
E nós vemos aqui, irmãos, uma coisa muito interessante. Na visão de Nabucodonosor, ou no sonho de Nabucodonosor, nós temos o olhar humano. O olhar humano. Mas aqui na visão de Daniel, nós temos como Deus vê. Então, como o homem vê, e sabemos que a maneira de o homem olhar para a história, por exemplo, há uma teoria que é que a humanidade está em progresso constante. Na verdade, já ouviram isso? Então, é natural que nós esperássemos que houvesse um progresso ao longo do tempo. O que é que os irmãos acham? Houve progresso? Claro que houve progressos. Hoje, se nós pensarmos na ciência, na tecnologia, na medicina, houve progressos extraordinários. Mas o coração do homem progrediu. O homem em si, o homem agora é melhor do que era há 2000 anos ou há 4000 anos. Essa é que é a questão. E os governos do mundo melhoraram? Ou será que nós hoje temos no mundo a governar homens que só querem paz, justiça, honestos? É isso? Não. Nós sabemos que não. Então, a maneira como o homem vê, e às vezes se ilude num falso sentido de progresso, contrasta com a maneira como o Senhor vê. E de facto Deus vê coisas que são animalescas, não é? Que levam o homem a fazer coisas horríveis. E nós estamos hoje a viver este tempo tão terrível que é daquela guerra na Ucrânia, e nós vemos o que é que o homem pode fazer. Não é? Bombardear hospitais, orfanatos. É uma coisa que nós pensávamos que já não podia existir no mundo, mas existe. Aliás, sempre existiu, só que nós, agora como está mais perto de nós começamos a ficar mais sensíveis. Há poucos anos na Síria foi uma mortandade, uma carnificina, mas nós aqui na Europa nem ligamos muito, porque era lá longe, não é tão longe assim, mas era lá. Se fosse na Ásia, se fosse na China, a gente ainda quer menos saber. Agora, como está mais perto, mas a verdade é esta, irmãos. O poder humano, ele é violento, ele é corrupto, ele é perigoso, e isso é como Deus vê o governo dos homens. É assim que Deus vê. E nós, infelizmente, sabemos isso muito bem, não é? Então, os irmãos estão a ver este contraste. Nós vamos falar sobre a mesma realidade. Quer dizer, nós vamos ver que o primeiro animal, que nós já vamos descrever, ele tem a ver com a cabeça de ouro. Tem a ver com Babilónia. Mas são duas maneiras diferentes de ver. Depois, a parte do peito e dos braços tem a ver com o Império Medo-Persa, que é ali descrito como, figurado como um urso. Depois temos a Grécia, e aparece um leopardo com 4 asas. E, finalmente, Roma, que nós não iremos falar hoje, mas que na próxima semana, se Deus quiser, nós iremos falar. Então, irmãos, nós vamos ver aqui a descrição destas visões. Em primeiro lugar, vamos ver o que é que de facto acontece na visão de Daniel. Podemos dividir esta visão em 4 partes. A primeira parte é a descrição, no versículo 2 e 3, dos 4 animais, ou as 4 bestas, como quiserem chamar, vem do mar. Depois, nos versículos 4 a 8, Daniel descreve cada uma com muito pormenor, e hoje nós vamos ficar por aqui. No próximo domingo vamos ver, no versículo 9 a 12, o ancião de dias. Os irmãos, acho que vão ser muito abençoados com esta parte do capítulo. E finalmente, os versículos 13 a 14, o Filho do Homem. Lembram-se quando Jesus foi preso e foi levado ao tribunal, e os líderes judaicos perguntaram: tu dizes que és Deus? E ele disse: e vereis o Filho do Homem. Ele disse: o Filho do Homem. E quando Jesus disse o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, eles disseram: está a blasfemar. Porquê? Porque Jesus estava a citar Daniel capítulo 7. O Filho do Homem. Nós vamos ver porque é que se usa o Filho do Homem. E porque é que Jesus é o Filho do Homem. Então as coisas começam a fazer sentido e cruzam-se no Novo Testamento, no Velho Testamento, as profecias cumpridas, etc.
Então, meus irmãos, nós vamos à primeira parte, a seguir, e vamos ver estes 4 animais que, repito, o que é que significam estes 4 animais? Os impérios dos gentios. O que é o império gentio? É o império que vai governar enquanto o trono de Davi estiver vazio. O que é o trono de Davi? Bom, nós sabemos, um rei chamado Davi, não é verdade? Ele depois teve um filho, como é que se chamava? Salomão. Mas depois, logo a seguir a Salomão, o reino de Israel dividiu-se em 2. Judá no sul e Israel no norte. E a partir daí, meus irmãos, foi o descalabro em Israel. Além de haver uma divisão, coisa que Deus não queria, porque o Senhor sempre falou de um trono só, de um governo só. Além disso, os reis, no norte não houve um rei que fosse bom. Salvo erro, foram 19, cada qual pior que o outro. No sul, ainda houve alguns que foram mais ou menos, mas também a maior parte afastou-se do Senhor. De tal maneira que quando chegou o último rei de Judá, antes disso, no norte, o Senhor permitiu que a Síria invadisse Israel e levou cativos os habitantes das tribos do norte. E ficou o sul, Judá. Daí que nós falamos dos judeus, que são os judeus, são aqueles que vêm do sul, da região de Judá. Mas nós vemos que os judeus, eles também, apesar de alguns reis terem sido bonzinhos, eles caíram num pecado terrível. Sabem qual foi o pecado dos judeus? Aquele que mais motivou, depois que o Senhor permitisse que Babilónia os invadisse. Sabem qual foi esse pecado? Idolatria. A idolatria. A idolatria era tão grande que chegaram a colocar imagens de deuses estranhos no templo em Jerusalém. Meus irmãos, então houve assim, como se o Senhor dissesse, não, agora já chega. E então o Senhor enviou profetas para avisar daquilo que poderia acontecer se eles não se arrependessem. Eles não mudaram, os reis também não mudaram, e então o Senhor permitiu que fosse enviada Babilónia como instrumento de punição, de disciplina do Senhor sobre os seus servos. Os irmãos sabiam que Deus também nos pode disciplinar a nós? Sabiam? Porquê? Porque não nos ama? Não. Para que nós possamos arrepender-nos e voltar para Ele. É esse o objetivo. Então, diz a palavra do Senhor em Hebreus, mas se estáis sem disciplina, não sois filhos, mas bastardos. Quer dizer, não são filhos verdadeiros. Deus disciplina os filhos. Não são os outros. Se o irmão, se nós somos filhos de Deus, quando nós nos afastamos, o Senhor pode disciplinar-nos. Pode acontecer alguma coisa que nós... Senhor, o que é que está acontecendo na minha vida? Será que eu estou a afastar-me de Ti? E às vezes é isso. Outras vezes não. Mas às vezes é isso. Então, Babilónia veio como instrumento do juízo de Deus sobre Judá. Mas não era para sempre, era por um tempo. Quantos anos? 70 anos. Então foi um juízo que veio e tinha um tempo para terminar. Veio com Babilónia. Babilónia foi o instrumento do juízo de Deus sobre Judá, sobre Jerusalém de uma maneira especial. O tempo passou, passaram 70 anos, Babilónia caiu e o Senhor levanta a Pérsia. E lá aparece um rei chamado Ciro. E o rei persa, Ciro, estou-vos a dar muita história, não? Isto é uma lição de história. O rei Ciro, o que é que ele faz? Ele vai ficar sensível para que Jerusalém volte a existir, para que haja um templo. Imaginem, o rei da Pérsia. E então ele envia, e nós lemos nos livros de Esdras, de Neemias, nós lemos então que Babilónia levou cativos judeus, levou para o exílio, mas agora a Pérsia manda judeus de volta para Israel. Porquê? Porque se cumpriu o tempo do juízo, o tempo da disciplina, que foi de 70 anos. E sabem qual foi uma das vantagens dessa disciplina?
A partir dali, Israel nunca mais entrou em idolatria. Eles tiveram muitos problemas, mas idolatria não. Eles aprenderam a lição, não é? Então, meus irmãos, estes impérios são impérios que aconteceram por infidelidade do povo de Israel. Porque o Senhor queria usar o trono de Davi para trazer uma bênção a toda a terra. Mas eles falharam. E então, até hoje, o trono do rei Davi está vago. Está vago. E eu pergunto, ele vai ser ocupado ou não? O trono de Davi vai ser ocupado? Vai. Por quem? Pelo Filho do Homem. Não é? Jesus é o reino dele. Quando nós lemos assim, em Mateus, o reino de Deus está no vosso meio. Que reino? É o reino de Jesus. É ele que é o rei. Então os irmãos perguntam assim, mas então nós temos estes impérios, depois no próximo domingo nós vamos ver o último império, e depois disto tudo, o que é que vai acontecer? Agora vai haver um outro império, ou melhor, um outro reino que virá. Mas esse reino que virá vai ser instaurado no mundo com o rei que é Jesus. Ele é o verdadeiro filho, é o rei, é o filho de Davi, é o rei deste reino. Então os irmãos podem ter a certeza absoluta que assim como se cumpriram as profecias da Grécia, da Pérsia, de Roma, também se vai cumprir a profecia que o reino dos céus ele vai ser instaurado na terra. E uma boa notícia, e nós vamos reinar com Cristo também. Nós vamos estar nesse reino. Então, é esta a nossa esperança, irmãos. E nós vemos, de facto, aqueles animais, aqueles monstros, estes poderes violentos, injustos, corruptos, que hoje nós ficamos assim, meu Deus, mas o mundo está entregue a quem? É isso mesmo. Mas virá o Rei. E o Senhor mandou-nos orar assim, nosso Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. É isso que nós estamos a orar. Senhor, manda o teu reino. Não tardes em vir com o teu reino. Até lá vão-se desenrolar estes impérios dos gentios. Muito bem. Irmãos, um aspecto interessante é que nós lemos aqui que no versículo número 2, no versículo número 3, que estes 4 animais subiam do mar. O mar, nas profecias, simboliza a massa humana, a raça humana, as nações da terra. Por exemplo, em Isaías nós lemos assim, os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar. É a instabilidade do mar. E as suas águas lançam de si lama e lodo. E em Apocalipse, a seguir, nós lemos exatamente a respeito do mar, que há uma besta que vem do mar. Nós lemos assim, eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar. Então, o mar fala das nações, a confusão das nações. Uma besta, que já está traduzido como besta, que é um animal. A palavra grega também pode ser traduzida por monstro, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Isto fala-nos deste último império que haverá nos últimos dias, que eu vou falar domingo que vem. Estou farto de falar do domingo, não é? E em 17 também lemos, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, que é a falsa igreja, são povos, multidões, nações e línguas. Então, quando Daniel vê estes animais que vêm do mar, é deste mar neste sentido. São as nações. E hoje nós olhamos para o mar e nós vemos o mar à nossa volta. Não é? Não o mar literalmente, mas as nações, a confusão das nações. Como as coisas não funcionam. As incompatibilidades, as rivalidades, as guerras, enfim, as fomes, a injustiça. É o mar que está aí, não é? Então, são impérios que se levantam do mar. Já chamei a atenção a seguir que o capítulo 2 tem uma visão bela, o capítulo 7 uma visão horrível da mesma realidade. Irmãos, a seguir, vamos então agora entrar na descrição dos
4 animais. Os irmãos leiam comigo, por favor, no versículo 4. Então, o primeiro animal como era? Um leão. Vamos ver aqui estas imagens, só para seguir, só para nos situarmos, não é? Então, o primeiro animal é um leão, mas não é só um leão. Nós vamos ver que não são animais normais, são animais que têm uma configuração, uma constituição estranha. Era como leão e tinha asas de águia. Então não há nenhum leão que exista que tenha asas de águia. E eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Então este é o primeiro animal. E já vimos que o leão faz par com a estátua. Que parte da estátua? Qual é a parte da estátua? É a primeira, que é a cabeça. Já passaste para a frente? E depois, pronto, o Pedro quer ir almoçar, então vamos lá. Então, Babilónia é o leão com asas de águia. Porquê leão com asas de águia? Por uma razão muito simples, pela rapidez. Há um outro animal que nós vamos ver a seguir, que é o leopardo, que também tem asas. Fala da velocidade. É alguma coisa que aparece com muita rapidez. Então, o Império Babilónio surgiu rapidamente, mas também desapareceu rapidamente. Aliás, em rigor, devia-se dizer o Império Neo-Babilónico. Neo, porque o primeiro Império Babilónico foi lá em Gênesis, na construção da Torre de Babel. Então, o Babilónia aparece rapidamente, mas, diz aqui também, foram-lhe arrancadas as asas. E nós lembramos da experiência de Nabucodonosor, quando ele caiu naquela sua soberba e disse: olha, vejam esta... E de facto, Babilónia era uma coisa, de facto, extraordinária, uma maravilha. Não vou aqui estar a descrever, mas havia várias maravilhas na cidade de Babilónia. E o rei ficou cheio de soberba. Vejam tudo isto que eu conquistei, que eu fiz, que eu mandei construir. E Deus desagradou-se daquela atitude de soberba e humilhou, e ele viveu como um animal. Não é? Um animal. Durante anos ele esteve a viver como um animal. Os médicos até dão um nome a uma doença em que uma pessoa pode viver como um animal. É real, existe mesmo. Então, no capítulo 4, nós lemos essa humilhação de Nabucodonosor. Então, as asas foram tiradas e ele foi transformado num animal. Mas ele depois arrependeu-se. Ele arrependeu-se. Estou a ler no capítulo 4, no versículo 34. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo. Quer dizer, Nabucodonosor voltou a ter um coração de homem. E ele colocou-se na posição de criatura diante do Criador e reconheceu o Senhor, Deus de Daniel, como o Deus da sua vida. A seguir, o Império Babilónico foi um império relativamente extenso. Está ali aquela cor salientada. Estão a ver que incluía também Israel. Israel, estão a ver ali Jerusalém, não sei se dá para ver. Portanto, aquela faixa toda do mar Mediterrâneo, também chamado Mar Grande, foi ocupada pelo Império Babilónico. Vamos agora ver o segundo animal, no versículo 5. Vamos ler, versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Bom, então o que sucedeu a Babilónia foi, como nós já vimos, a Pérsia. E a Pérsia foi um poder que se levantou com grande violência, com grande força e grande violência. Então, devora muita carne é neste sentido. É a violência com que o Império se apresentou e conquistou, de facto, muita coisa. 3 costelas, porque fala de 3 províncias que foram conquistadas por eles. Babilónia, que foi conquistada pela Pérsia, a Lídia
e o Egito. Então foram 3 regiões muito importantes naquele tempo que a Pérsia simplesmente conquistou e anexou ao seu império. É interessante, irmãos, que este império persa, Deus vai fazer com que eles sejam favoráveis a Israel. A começar pelo primeiro rei, que foi Ciro. Nós não temos tempo, mas se quiserem anotar, em Isaías 44, Deus refere 200 anos antes de Ciro ter nascido, o profeta Isaías já fala dele. E, de facto, Ciro foi um rei que ajudou muito Israel a voltar a existir, ou melhor, Judá a voltar à sua terra. Então, a Pérsia foi favorável. E depois, outros reis, como Artaxerxes também, foram favoráveis, acolheram bem os judeus. O Império Persa foi maior do que maior do que o de Babilónia. Estão a ver que se estendeu até bastante mais longe, em todos os sentidos. E hoje a Pérsia é o Irão. Babilónia é a zona mais ou menos do Iraque. A Pérsia é o Irão. Aliás, a Pérsia chamou-se Pérsia até 1935. Em 1935 é que mudaram o nome de Pérsia para Irão. Os persas não são árabes, são persas. Não tem nada a ver com os árabes. Agora tem uma religião que é a religião também de muitos árabes, mas são uma raça à parte. E em 1979, não sei se porventura alguém se lembrará, de uma revolução surpreendente. A Pérsia, ou o Irão, era muito alinhada com o Ocidente, incluindo com os Estados Unidos, e de repente há uma revolução, a chamada Revolução Islâmica, com um ayatollah chamado Khomeini. E provavelmente aqui os mais velhos lembram-se disso, não é? Então, o que é que aconteceu? De repente as coisas mudaram. Estão a ver, a instabilidade é o mar, não é? A instabilidade. Um governo, uma nação que era muito ocidental e muito próxima da Europa e dos Estados Unidos, de repente inverteu. Então, o Irão começou a chamar aos Estados Unidos o grande Satã. E o pequeno Satã chamou a quem? A Israel. Então, o Irão tem 2 inimigos declarados. Os Estados Unidos, o grande Satã, o grande Satanás, e Israel, o pequeno Satanás. E o ódio que eles têm por Israel é algo a que nós temos de estar muito atentos. Os irmãos, quando ouvirem as notícias sobre o Irão está a desenvolver bomba nuclear, Israel já está em polvorosa, porque eles têm medo que o Irão ataque com bomba nuclear mesmo Israel. Eu não vou aqui estar a desenvolver muito isso, mas ainda esta semana houve uma ameaça nesse sentido. Que se Israel vir que o Irão está a ameaçar muito, eles vão atacar as fábricas onde isto está a ser produzido. Se atacarem o Irão, o que é que vai fazer a Rússia, por exemplo? Enfim, pode ser um cabo dos trabalhos, de facto, uma grande confusão. Então, a Pérsia, que há 4.000 anos, não, nem tanto, era amiga de Israel, agora são os grandes inimigos, são talvez os maiores inimigos de Israel. Aliás, houve um presidente, tem um nome muito complicado, Ahmadinejad, qualquer coisa assim, que disse o seguinte: o nosso propósito é varrer Israel do mapa. Irmãos, disse isto assim em público. Portanto, eles têm um objetivo declarado de destruir Israel. E estão a preparar-se para isso mesmo. Então, é uma coisa que nós temos de estar atentos, porque alguma coisa virá daí. E para terminar, irmãos, já estamos um bocadinho adiantados na hora, o terceiro animal, e vamos ficar por aqui. O terceiro animal é também algo que não existe, porque era um leopardo. Vamos ler no versículo 6. Versículo 6. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, o que é que significa isto? Em primeiro lugar, o império que se seguiu à Pérsia foi um império que começou lá na Macedónia, no norte da Grécia. A Macedónia era governada por um indivíduo muito habilidoso na guerra, chamado Filipe. Filipe
morreu e sucedeu-lhe um filho chamado Alexandre. Alexandre, muito jovem, ele começou a demonstrar capacidades de guerra extraordinárias. De tal maneira, hoje ele é chamado Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, de tal maneira que ele conquistou tanto terreno. Podes mostrar o slide seguinte, por favor? Tanto território, os irmãos estão a ver, o Império Grego é uma coisa absolutamente notável. Quer o Ocidente, quer ele foi até à Índia. Até à Índia. E fez isto em poucos anos. Então, quando nós lemos aqui a respeito das asas, as asas fala de quê? Fala de rapidez. Aliás, Alexandre morreu com 33 anos. Portanto, ele conquistou isto tudo em poucos anos. Era um general de uma habilidade extraordinária e muito corajoso. Ele quase que morreu em várias batalhas. E tinha também outros soldados, generais, que o ajudavam, mas em particular ele tinha 4 generais. Quando ele morreu, a morte dele não se sabe muito bem porque é que aconteceu. Quando ele morreu, ele foi sucedido por 4 generais. 4 companheiros dele, não é? Então, esses generais foram, a seguir, foram Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Destes, interessa-nos sobretudo o terceiro, Seleuco, que deu origem aos Seleucidas. Porquê? Porque eles vão interferir na vida de Israel. E vão criar, inclusive, um problema muito sério que, por causa de um descendente de Seleuco, chamado Antíoco, a seguir, Antíoco, chamado Epifânio, que era um homem deslocado. O próprio nome dele, Epifânio, ele era tão humilde que Epifânio quer dizer manifestação de Deus. Então, ele considerava-se uma manifestação de Deus. E nós vamos ver, irmãos, que ele vai, entre várias coisas, ele vai profanar o templo de Jerusalém. E Jesus cita este facto. É por isso que nos interessa muito. Jesus cita. Porque quando ele profana o templo, isso é chamado a abominação desoladora, ou a desolação. Não é? É a profanação do templo. E lá, em Mateus capítulo 24, Jesus cita a abominação desoladora, como diz o profeta Daniel. Jesus citou o profeta Daniel. E citou exatamente isto que nós estamos aqui a ler. Então, nós iremos concluir isto e ver exatamente o que é que se passou, porque depois temos que entrar no outro império a seguir. Eu só queria terminar com 2 observações a seguir. A primeira aplicação é a seguinte: nós temos que ter paz no nosso coração. Há muitas pessoas que estão ansiosas. Eu estava a ler no outro dia que nos Estados Unidos há pessoas a correr para os psiquiatras, cheios de ansiedade, por causa da Rússia, têm medo que disparem mísseis nucleares, etc. Claro que se disparar um míssil nuclear e cair em cima deles vai ser uma grande dor de cabeça, não é? Mas nós temos que ter paz, porque o Senhor, quando Ele dá estas profecias, Ele está a dizer o seguinte: eu tenho tudo sob controle. O Senhor, Ele tem tudo sob controle. É claro que os homens, eles estão a criar tudo isto. Então esta palavra aqui é muito importante. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Que eu sou Deus. E não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Que anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então os irmãos podem ficar tranquilos. A vontade do Senhor vai ser feita. No fim da história, vai tudo acontecer conforme o Senhor falou. A segunda aplicação é esta. É que o desejo de poder sempre conduziu a humanidade à guerra e à destruição. É isso que nós vemos ao longo da história. Mas isto vai parar, e só vai parar, quando vier o Príncipe da Paz. E Jesus vai voltar, Ele é o Príncipe da Paz. Ele não vai ser eleito por votação, por acordo das Nações Unidas. Não, quando Jesus vier, Ele vem com uma vara de ferro. Ele vem para reinar.
Ele não vem em nome dos homens, ele vem em nome de Deus. E o reino dele será um reino eterno. Um reino de paz. E nós só temos que fazer uma coisa agora, irmãos. É preparar-nos para quando o rei vier. Todos estão preparados. Se Jesus vier hoje, o irmão está preparado. O irmão gostaria que fosse hoje. Uma vez houve um pastor que foi visitar uma igreja, convidaram, ele não conhecia a igreja, e então, num certo momento, perguntou: e quando é que gostaria hoje que Jesus viesse? Agora mesmo. E ninguém levantou o braço, a não ser uma senhora que levantou o braço. Ele ficou muito espantado e disse: interessante, as pessoas querem que Jesus venha, mas não hoje, não agora. Agora não me dá jeito. Não é? Eu lembro que um miúdo, já no outro dia contei essa, um miúdo que na escola dominical em Gaia, a professora perguntou: então, vocês gostariam que Jesus viesse hoje para partirmos todos para a eternidade? Todos levantaram o braço. E houve um que não. Disse: eu não posso porque eu já prometi à minha avó ir à praia hoje. Foi sincero. O irmão gostaria que Jesus viesse. Eu gostava que se fosse antes, daqui a uns dias, que ainda tenho que acertar uns negócios, tenho que ver algumas coisas. Irmão, Jesus vai voltar como o ladrão da noite. Vai ser de repente. E nós temos de estar preparados, porque o príncipe da paz está preparadíssimo para voltar. E em breve nós o iremos encontrar. Glórias a Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé e vamos adorar o nome do Senhor. E não se esqueçam, 2 a 8, completamos.